Vamos lá, pessoal. Nosso desafio nesse vídeo é a busca para ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ok, tenho duas opções para ti. Eu grito daqui para você receber o Espírito Santo e você aí do outro lado começa a gemer, tremer, rodopiar e dizer, passar um like dizendo para mim que recebeu o Espírito Santo. A outra opção é a gente estudar a palavra de Deus. Então vamos na segunda opção. Diz assim a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Nosso primeiro passo é descobrir que verdade é essa. Em Jeremias 10, versículo 10, está escrito o seguinte: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, o Senhor é a verdade. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, de 1 a 16. Se nós já sabemos que Deus é a verdade, e se nós quisermos ser libertos, temos que conhecer a verdade, já nos deu uma pista. Sabemos que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Como Deus ele distribui os seus dons? Onde estão os dons espirituais? E aquele dom que é fetiche no meio da igreja, que é o dom de variedade de línguas. Estão todos em 1 Coríntios 12, do versículo 1 em diante. O primeiro dom é palavra da sabedoria. O segundo dom, palavra do conhecimento, da ciência. O terceiro dom é o dom de fé. O quarto dom é o dom de curar. O quinto dom é o dom de maravilhas, milagres. O sexto dom, profecias. O sétimo é o dom de discernimento de espíritos. O oitavo é a variedade de línguas. E o nono, interpretação de línguas. Portanto, são 9 dons espirituais dados por Deus a cada um, segundo o que Ele quer distribuir, para ser útil no meio da igreja. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter conhecimento de quem é Deus e de como Ele se manifesta. Vamos fazer algumas outras análises, né? Como eu disse, os dons estão em 1 Coríntios 12, você vai ver especificamente entre o versículo 7 a 11. Veja o seguinte, até mesmo na nomenclatura dos dons, você percebe que para ser cheio do Espírito Santo, para receber um dos dons do Espírito Santo, passa pela palavra. Por quê? Porque se Deus é Espírito e Ele é a verdade, Ele é o Senhor, como a própria palavra de Deus diz, nós precisamos saber como que esse Espírito se manifesta e como que ele fala em nós. Veja que, como eu disse, pela nomenclatura, obrigatoriamente você tem o discernimento de que para ser cheio do Espírito Santo você tem que comer os rolos. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que meditar nela dia e noite. Por quê? Porque em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando a gente fala no primeiro dom, o dom da palavra da sabedoria, como que você vai encontrar a sabedoria se não for pela palavra? Às vezes se confunde um dom, o segundo dom, que é o dom do conhecimento ou da ciência. Eu reputo, tenho o entendimento de que a palavra da sabedoria é o pleno conhecimento que eu tenho por acesso livre à palavra. E eu fico sabendo os oráculos de Deus. Agora, o dom da palavra do conhecimento é como eu aplicar na vida e nas ocasiões e nas situações em que se manifestam, eu usar a palavra da sabedoria com inteligência, que seria
o dom da ciência. Então eu tenho que usar o conhecimento que eu tenho mediante as necessidades que eu tenho na vida, na sociedade, na igreja e nos problemas que eu tenho. Eu posso afirmar que qualquer um que se diz cheio do Espírito Santo, tudo que ele faz é por meio do conhecimento da palavra e a obediência que dela advém através da fé, que é o terceiro dom. Por exemplo, você obedece o seu pastor, não é porque você é bonitão, ou porque você desejou, ou porque você é diferente. Não, você obedece os seus pastores porque está escrito em Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Da mesma forma, se você é um crente cristão e ajuda na manutenção da sua igreja e da vida e de toda a vida financeira da sua igreja, você com certeza não é porque você tem sobrando, ou porque você gosta, ou porque é do seu entendimento. Não, porque a palavra de Deus diz em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Não que Deus seja um Deus toma lá da cá, mas você entrega dízimo por obediência a essa palavra. Você prega o evangelho, você, por exemplo, já foi batizado. Então, se você é batizado no nome do Senhor Jesus, da mesma forma, não é por sua conta e risco, não é porque você quis, não. É porque você crê que o que está escrito em Atos 2,38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se você é batizado em nome de Jesus, é por conta da crença e da fé inabalável nessa palavra. Você tem pecado, se arrependeu, invocou o nome de Jesus e hoje você diz que é batizado em nome do Senhor Jesus. Veja que tem pessoas que são batizados em outros nomes, em títulos e outras formas. Mas a palavra de Deus, essa que te deu fundamento para você ser batizado no nome, foi essa. Então, a palavra. Se você ora, você também ora por um motivo. Palavra de Deus, Marcos 14, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Como eu disse, pregar o evangelho é uma obra, tem a ver com fé, tem a ver com conhecimento, tem a ver com sabedoria e tem a ver na confiança que você tem em Deus de vida eterna. Então, se você prega o evangelho também, não é porque o teu pastor te obriga, não é porque você ou um outro motivo qualquer, não, você prega o evangelho porque está escrito em Marcos 16,15, assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso? Jesus Cristo. Por que você prega o evangelho? Por causa desse comando imperativo de Jesus Cristo, e você prega porque você crê nisso. São todos que pregam? Não. Por quê? Nem todos são filhos de Deus. Alguns ainda são criaturas e outros se dizem ateus. Mas por que você crê? Por que você prega? Deus diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, 14. Quem lê Bíblia conhece todas essas escrituras e move e fundamenta sua fé, guia as suas práticas pela palavra. Por que eu digo pela palavra? Como Deus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 27. Seguir a Deus é ter contato com a sua palavra, com seu Espírito, com o próprio Deus, e a partir daquele momento, suas atitudes serem guiadas pelo Espírito. Por que eu estou repetindo a palavra guiada pelo Espírito? Porque isso é o cerne da questão. Ser cheio do Espírito Santo é ter total conhecimento da palavra e ser moldado, guiado, fundamentado, parado, mandado marchar, mandado seguir para a direita ou para a esquerda, parar e ficar quieto, ter paciência.
Tudo isso advém de conhecimentos e dos mandamentos que se descobre quando você se deixa levar pelo desafio de ser cheio do Espírito Santo, portanto, ser cheio do conhecimento da palavra de Deus. Diz em João 16,13: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Todos, a partir do derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, em Jerusalém, os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo a escrever as cartas que hoje nós chamamos de Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, e hoje aquele que é um cristão verdadeiro, ele é moldado pelaquilo que está escrito. A palavra de Deus nos dá entendimento de que o Espírito de Deus reside na palavra, no conhecimento da palavra. E para você ser cheio do Espírito Santo, mostrar, demonstrar e viver uma vida cheia do Espírito Santo é ter a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, de como você usar essa palavra de sabedoria, fé, ter poder de curar, de fazer maravilhas, de profetizar. A profecia, por exemplo, se você quer saber se você é um profeta, toda profecia que você fizer tem que estar fundamentado na palavra. Se não for fundamentado na palavra, você não está profetizando, você está dando profetada. O dom que todos e muitos ensinam que se você não tem o dom de variedades de línguas, que é o 8º dom, muitos eu já vi até dizer que está em risco a tua própria salvação. Misericórdia. O dom de variedade de línguas ele se manifestou lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando tinham aproximadamente 16 nações lá em Jerusalém, e quando os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo encheu aquele lugar, encheu aquelas pessoas, eles saíram às praças, porque não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Message, não tinha YouTube, eles tinham que ir para a rua e pregar o Evangelho. E todos os que os ouviram, eles ouviam os apóstolos falarem nas próprias línguas maternas de quem o ouvia, o assistia. E aquilo não teve megafone, foi todos os apóstolos que estavam reunidos, cada um foi para uma praça, para uma rua, para um telhado, para uma rua, para uma avenida, e pregaram o Evangelho, e todas as nações que estiveram lá ouviram a palavra de Deus na sua língua materna. Portanto, você não precisa ficar achando que a tua salvação está em xeque porque você não fala em outras línguas, como eu sei que muitos já disseram isso para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aproveite a quarentena, leia a Bíblia, coma esse rolo e você verá que as suas atitudes passarão a ser moldadas não pelo que você pensa, não pelo que os dogmas de outras religiões ou instituições te ensinam, mas o Espírito de Deus, que é esse, que pede para você o conhecer, porque se você o conhecer, ele te liberta. Deus te abençoe, em nome de Jesus.